Uma recente pesquisa realizada entre os anos de 2017 e 2018 mostraram que 46 golfinhos de água doce, os botos lá do Rio Amazonas, estavam contaminados com mercúrio. O problema do mercúrio é que ele é um metal extremamente perigoso e ele se acumula em determinados locais do nosso organismo, como no sistema nervoso, gastrointestinal e urinário, causando uma série de problemas de saúde muito graves. Esse é um metal que chega a esses animais graças à atividade de garimpo realizada naquela região, justamente para separar o ouro dos demais metais. O mercúrio ele também é utilizado na medicina, na produção de termômetros de mercúrio e de medidores de pressão arterial. Na odontologia, ele também era empregado na produção de amálgama, que é uma substância utilizada para a reconstituição de um dente com cárie. Hoje ela foi banida e outros materiais menos prejudiciais ao organismo humano são utilizados, como é o caso da resina e da porcelana. É sobre o mercúrio e outras substâncias que vamos falar na nossa aula de hoje. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula. Vamos às respostas do nosso desafio. A primeira pergunta era falando por que a esponja de limpeza, mesmo sendo um sólido, ela é compressível, que é uma característica típica dos gases. A resposta, a maioria de vocês mandou muito bem, acertou, né? Porque a esponja ela tem vários poros e dentro desses poros ficam partículas de gás. Quando você aperta, esse gás ele é expulso dos poros e aí você consegue achatar essa esponja. Ou ainda os que ficam mais internos, as partículas de gás ficam ainda mais próximas quando você aperta e aí você consegue. Na verdade, ali é uma interface. A esponja, apesar de ser um sólido, ela é tão porosa que tem grande quantidade de ar, de gás dentro. Então, por isso que é fácil de você comprimir. Aqui, né, uma pessoa apertando essas esponjinhas de maquiagem. E aqui algumas esponjas utilizadas também para a limpeza doméstica. A nossa segunda questão do desafio era perguntando qual único metal é líquido à temperatura ambiente. E a resposta, a maioria de vocês também acertou, é o mercúrio. O mercúrio, inicialmente no vídeo a gente falou um pouco sobre ele, e ele tem umas propriedades muito peculiares. O fato dele ser líquido à temperatura ambiente permite, inclusive, que ele seja utilizado aí tem várias aplicabilidades. E vamos a algumas curiosidades sobre os dois elementos químicos da tabela que se encontram líquidos na temperatura ambiente. O mercúrio, como já falado anteriormente, que é utilizado inclusive nos termômetros, o fato dele ser líquido à temperatura ambiente dá a ele essa aplicabilidade. E o bromo, que raramente é encontrado na sua forma isolada na natureza, geralmente ele é encontrado em algum composto, como sais de bromo, ele é utilizado em equipamentos eletrônicos porque ele tem a propriedade anti-chama. Muitos de vocês já devem ter visto em vídeos na internet um outro elemento chamado galho, que ele se encontra basicamente líquido, só que não na temperatura ambiente, que é aquela que a gente já havia falado na última aula. Unicamente com o calor da mão, já é possível você conseguir derreter esse material. O ponto de fusão, essa sigla que vocês estão vendo aí, PF, o ponto de fusão do galho,
é de 29,76 graus, ou seja, quando ele atinge essa temperatura, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Aí na primeira imagem vocês conseguem ver uma transição acontecendo do sólido para o líquido e na segunda imagem ele totalmente líquido. O galho ele tem uma vantagem sobre o mercúrio em questão de contaminação. Ele é muito menos tóxico que o mercúrio. E aí, então, vocês já devem ficar se perguntando por que, né, que o galho ele não é utilizado então nos termômetros. Essa imagem ela explica bem isso. O galho ele sofre uma dilatação quando ele chega na fase sólida e aí justamente quebraria o vidro, que é o recipiente em que está contido o mercúrio, no caso do termômetro. Já o mercúrio ele não passa por essa dilatação. É curioso que a água também passa por uma dilatação semelhante na temperatura bem específica quando ela está solidificando. Mais adiante nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. E, para começar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre as mudanças de estado físico da matéria. Nós já discutimos o que é matéria, vimos o conceito de matéria, demos vários exemplos e os estados físicos em que ela se encontra, e hoje vamos falar justamente sobre a mudança desses estados. Aqui os 3 estados físicos estudados no último vídeo, sólido, líquido e gás, e essas duplas setas estão mostrando justamente que cada uma dessas formas ela é possível de ser convertida em outra. O sólido pode passar para o líquido, assim como o líquido passa para o sólido, o líquido também passa para o gás e vice-versa, e assim como o sólido consegue virar gás e o gás virar sólido diretamente, sem passar pelo estado líquido. Para cada uma dessas mudanças de estado, existe um termo utilizado. Temos os 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gás. 3 dessas mudanças acontecem quando a temperatura está aumentando, ou seja, quando você está adicionando calor ao meio. E 3 dessas mudanças acontecem quando você está reduzindo a temperatura ou retirando o calor do meio. Então vamos ver aqui inicialmente, né? Você tem um cubo de gelo, poderia ser qualquer sólido, certo? Mas aqui utilizamos a água, por motivos já considerados anteriormente. A passagem do sólido para o líquido a gente chama de fusão, né? Ou popularmente a gente chama isso de derretimento, né? O derretimento do gelo. Mas o termo mais correto na ciência é chamado de fusão. A passagem do líquido para o gás chamamos de vaporização. E a passagem do sólido diretamente, né? Uma passagem brusca do sólido para o gás chamamos de sublimação. Quando você retira calor do meio, essas mudanças elas vão ocorrer com outros nomes, certo? Voltando do gasoso para o líquido, temos a condensação. Em alguns livros, alguns materiais também pode trazer o termo liquefação, ok? E a passagem do líquido para o sólido, solidificação. O congelamento, né? Popularmente chamado de congelamento. Já a passagem do gás para o sólido, chamamos de ressublimação. É o inverso. Para cada um tem o inverso. E curioso que eles vão acontecer exatamente na mesma temperatura. Aqui vou mostrar para vocês alguns exemplos do nosso dia a dia em que acontece, né? Tanto os eventos de absorção de calor quanto de liberação de calor. Aqui a manteiga, né, que tem um ponto de fusão, vocês vão ver já daqui a pouco, um ponto de fusão muito baixo, então pouquíssimo calor que você adiciona à manteiga, você já consegue fazer com que ela vá à fusão, com que ela derreta, certo? Aqui, ó, cafezinho, processo de vaporização, passando do líquido para o gás. E aqui o gelo seco, que é um exemplo de sublimação, onde o sólido passa bruscamente para o seu estado gasoso. Já os eventos em que acontece a liberação de calor, temos aqui a solidificação. Olha que legal, esse GIF aqui mostra justamente a água no seu estado líquido e a temperatura do ar está tão baixa que quando o líquido ele é arremessado, rapidamente cristaliza, né, virando pequenos floquinhos, né, de gelo. Então, é um processo de solidificação. Aqui o processo de condensação, que é quando a água ela evapora, chega lá em cima, numa certa altitude, a pressão baixa bastante e essa água volta para o seu estado líquido, certo? O processo de condensação, que aí formam as nuvens. Lembrem-se que as nuvens elas estão ou no seu estado líquido, é água no estado líquido,
ou ainda no estado sólido, dependendo do lugar onde ela se forma. E aí é curioso você observar que justamente quando um avião ele passa, uma aeronave, ela atravessa uma nuvem, é quando tem uma turbulência, que a nuvem, às vezes, principalmente se ela estiver muito carregada, muito cheia de água. E aí acontece a dificuldade da aeronave de atravessar a nuvem, acontece a turbulência, certo? E aí a ressublimação, aí está fazendo o gelo seco, né? Mostrando como que faz o processo de gelo seco, um cilindro contendo um extintor, né? Um cilindro contendo gás carbônico, e aí ele sendo bruscamente resfriado, processo de ressublimação. A vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gás, ela pode acontecer de 3 formas distintas. E aqui é importante que vocês entendam em que situações cada um desses eventos vai ocorrer. A primeira forma de vaporização que vamos falar é a evaporação. A evaporação ela acontece de uma maneira muito lenta e superficial. Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro. Aqui vocês estão vendo essa imagem, né? Roupas estendidas no varal. Para a sua roupa secar, não é rápido, não é uma coisa brusca, é um processo lento. E se você reparar, quando você deixa uma roupa mais dobrada, mais amassada, por exemplo, uma toalha, você não estende ela perfeitamente, o que é que acontece? Uma parte dela, aquela parte que ficou mais exposta, ela consegue secar. Já aquela parte que ficou amassada, vai ficar ainda úmido e não vai conseguir secar. Por quê? Porque a evaporação ela acontece na superfície. Aquele lugar em que você deixou engelhado, certamente as moléculas de água vão estar acumuladas ali. E já uma dica para vocês. Sempre que terminar de tomar banho, estenda a sua toalha num lugar ventilado e arejado e bem esticadinha. Porque se você deixa ela amassada ou jogada em cima da cama ou ainda estendida de uma forma inadequada, você acaba ajudando a proliferar fungos naquele ambiente. E aí causa um mau cheiro, certo? Lembre-se que a água ela é uma fonte de vida. Então, se você deixa seus pertences molhados, acaba gerando um odor desagradável. Isso também é importante para a questão das roupas íntimas. É o porquê de não se deixar roupas íntimas penduradas no box, por exemplo. E aí você vai estar se arriscando muito, certo? Em contrair alguma doença. A evaporação também acontece quando suamos, né? A transpiração também é um exemplo de evaporação. E aí, para baixar a temperatura corporal, nós perdemos água e assim o nosso corpo consegue controlar essa temperatura. A ebulição, e aí para essa eu vou chamar mais atenção de vocês, porque nós vamos falar sobre ponto de ebulição mais adiante na nossa aula. O que é esse ponto de ebulição? Quando você coloca uma água para ferver, você repara que várias bolinhas se formam no líquido, né? Várias bolhas. E aí justamente esse nome ebulição vem dessa formação dessas bolhas. A ebulição acontece de uma maneira uniforme, todo o líquido ele é aquecido, né? Ele vai ser aquecido uniformemente, toda a extensão de sua massa, e você consegue observar que as partículas vão se agitando. Repare que sempre as bolinhas vão subindo, né? Obviamente, aquelas que estão em contato direto com a chama vão se aquecer um pouco mais rápido do que o líquido que está em cima. Mas é muito rápido para que esse calor se distribua de uma maneira uniforme. Já a calefação acontece quando a superfície está tão quente, tão aquecida, mas tão aquecida, que o líquido basta tocar na superfície e ele já evapora. Na verdade, se dessemos um zoom bem grande aí nessa gotinha que está saltitando, nós veríamos que ela nem chega a tocar na superfície. O ar que está acima da superfície, ele já é suficiente para superaquecer a água e aí fazer com que ela escape, né, vire gás. E a calefação ela vai acontecer justamente no ponto superior ao ponto de ebulição. Aqui um exemplo da natureza, como que ocorre naturalmente esses processos que nós falamos anteriormente. Aqui vamos dar um foco bem importante para o processo de evaporação. Sobretudo aqui no Nordeste, a nossa região, existe uma grande taxa de evapotranspiração. O que é esse termo, evapotranspiração? É a somatória da evaporação tanto das águas, né, dos corpos hídricos, quanto dos seres vivos. Porque nós contribuímos também, pessoal, para o ciclo da água. Os animais, as plantas, sobretudo, perdem muita água por transpiração. Onde é que vai acontecer a maior taxa de evaporação? Aonde tiver mais água. Obviamente, os mares e oceanos eles vão contribuir
muito para essa evaporação. E aí, quando essa água no seu estado de gás sobe, né, na evaporação, chega lá em cima, ela vai perder calor e volta ao seu estado anterior, que era o estado líquido, que é a condensação. Aí formam as nuvens. Quanto maior for a taxa de evaporação, mais nuvens vão se formar. E aí, quanto mais água também tiver essa nuvem, maior a chance dela desabar, dela vencer a resistência do ar, né? Lembre-se que existe uma coluna de ar entre nós e as nuvens. E aí, essa nuvem ela acaba desabando na forma de precipitação. E na natureza, acontece sublimação e ressublimação? A resposta é sim. Mas lembre-se que isso é um fenômeno brusco, então só vai acontecer onde temos gelo, ou seja, nos polos. O ar, quando estiver extremamente frio, ele vai solidificar. Da mesma forma, quando há uma adição de calor brusca, a geleira também vira gás, o gelo passando direto para sua forma gasosa. Esse diagrama mostra para a gente a curva de aquecimento. E o que é essa curva, professora? Gente, tem muitos dados importantes para vocês atentarem nessa curva, por isso que eu peço que vocês observem ela com muita calma. E se vocês entenderem a curva de aquecimento com a água, vocês vão conseguir analisar qualquer curva de aquecimento, ok? Inicialmente vamos olhar aqui, ó, os eixos. Aqui você tem a temperatura em graus Celsius e aqui você tem a quantidade de calor que está sendo adicionada ao meio. Inicialmente, a nossa amostra está a menos 80 graus Celsius, uma temperatura muito, muito baixa, e está no seu estado sólido. Com o aumento de temperatura, reparem aqui no ponto B, que a gente chama de ponto de fusão, ou temperatura de fusão. Aqui nesse momento eu tenho essa reta aqui que indica fusão e a temperatura não muda, não varia, permanece em 0 grau. Obviamente, se você variar a pressão, se a gente estiver falando em um lugar em altitude ou em uma depressão, esse valor vai mudar. Mas vamos focar aqui que a gente está falando ao nível do mar, certo? A pressão constante é o nível do mar. E aí, nesse ponto B, a água, né, a amostra ainda está no seu estado sólido e ela começa a passar para o seu estado líquido. Chega no ponto C aqui e termina a fusão. E aí já tem o gelo completamente derretido, tá no seu estado líquido. Chegou no ponto D, mais um ponto crucial aqui do nosso diagrama. Repare que no ponto D, mais uma vez, a temperatura não varia. Você vai olhar lá na sua reta da temperatura, está marcando 100 graus. É justamente nesse ponto em que a água começa a ferver. Ela entra em seu estado de ebulição. E essa temperatura é a 100 graus. Então, em D, começa a ferver. Entra a transição aqui líquido-gás, ó, repare que quando chega no ponto E, nós já temos a água em seu estado gasoso. Passou de 100 graus, tudo já é vapor. Focando aqui, pontos importantes para a gente amarrar desse diagrama. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É o ponto que uma substância vai passar do estado sólido para o líquido. Se for voltando, se eu quiser pegar a água e congelar ela, mesma coisa, pessoal. Também pode ser chamado de ponto de solidificação. É o mesmo que o ponto de fusão. E, da mesma forma aqui, qual é o contrário da evaporação? É o gás virando líquido, que aí a gente chama de ponto de condensação. Também a mesma coisa, a mesma temperatura, ok? Ponto de fusão da água, ou seja, ponto que o gelo vai derreter, é 0 grau. E o ponto em que a água vira gás, ou seja, que a água ferve entre a ebulição, 100 graus. Mais uma vez, lembrando, ao nível do mar. E aqui, chama a atenção de vocês para um conceito importante, que é o de calor latente, que é justamente a quantidade de calor que vai ser adicionada a uma amostra para que ela altere o seu estado físico. Então, para que a água ela passe do seu estado sólido para o seu estado líquido, exige uma grande quantidade de calor. E a gente chama esse calor de calor latente de fusão. O calor ele continua sendo adicionado aqui ao meio. Só que nesse momento a temperatura não varia. E por quê? O que está acontecendo então nesse ponto? Lembre-se que no sólido as partículas elas estão bem organizadas, bem próximas umas às outras. E quando você vai adicionando calor, essas partículas elas vão se agitando, elas vão se afastando mais a ponto de chegar no estado líquido. Então, a função desse calor latente é justamente aumentar a agitação dessas partículas, fazer com que elas saiam de perto uma das outras, aumentar o que a gente chama de energia cinética, a energia do movimento das partículas. Quanto maior for a quantidade de calor adicionada, maior a agitação dessas partículas. E aqui nós temos o calor latente de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e a temperatura nesse ponto não varia, permanece constante até terminar a fusão.
E também o calor latente de ebulição, que é a passagem do líquido para o gás. É essa quantidade de calor aqui, né, que está no ponto de ebulição. Repare que no conceito de calor latente existe a palavrinha massa, a unidade de massa. Por quê? Vamos pensar o seguinte, você tem aí um copo de água e tem um oceano para aquecer. Qual que você acha que precisa adicionar mais calor para que ele evapore? Um copo de água ou a massa de água do oceano? É óbvio que as massas de água do oceano. Tanto é que quem consegue fazer esse trabalho é só o sol mesmo. Então, esse calor aí, ele é suficiente para que essa água evapore, certo? E a sua água do copo, numa boca de fogão você consegue fazer esse trabalho aí. E aqui uma pergunta, aliás, duas bem interessantes. A primeira é se a água do mar congela. A resposta é sim. Na verdade, qualquer substância pode passar pelo estado sólido, líquido ou gás. Algumas são mais complicadas, como é o caso, por exemplo, do gás oxigênio, que além da temperatura tem que haver também condição especial de pressão para que ele solidifique. Mas sim, é possível, toda substância é possível ser transformada em sólido, líquido ou gás. Aqui, para vocês terem uma ideia, é o ponto de fusão da água do mar, ou seja, em que ponto que essa água vai congelar, menos 1,8 graus Celsius. E o álcool realmente já é bem abaixo, né, menos 117 graus Celsius, e obviamente por esse motivo as bebidas alcoólicas não vão conseguir congelar no freezer da sua casa. Aqui tem uma imagem bastante interessante de um braço de mar lá do Estreito de Bering, no Alasca, mostrando o mar congelado. Olha que legal. Que são huskies siberianos, são cães que fazem essa travessia. Como é complicada a navegação quando esse mar congela, obviamente, esses cães eles são verdadeiros heróis para as comunidades, para as pequenas cidades que vivem lá. Inclusive, eu vou deixar aqui a indicação de um filme muito, muito incrível chamado Togo. Eu amei esse filme, fiquei apaixonada por esse cachorro. Agora vocês estão vendo aí cenas que um cachorro que em uma época bem difícil da cidade de Nome, ele conseguiu fazer uma travessia do mar, ele trouxe vacinas para uma doença que estava matando um monte de crianças por lá. Um filme muito incrível, vale muito a pena assistir. E agora vamos praticar. Já falamos sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, vamos treinar. Vamos dar uma analisada aqui. Temos 3 substâncias, bromo, sódio e prata. Abaixo do ponto de fusão, o ponto de fusão, lembrando, passagem de sólido para líquido. Abaixo desse ponto, a substância está em qual estado? Sólido. É só lembrar aqui, ó, existe uma sequenciazinha. S, antes do ponto de fusão, sólido. Entre ponto de fusão e de ebulição, ela vai estar no estado líquido. Acima do ponto de ebulição, a substância está gasosa. Então, aqui a pergunta é, a 1000 graus Celsius, qual dos elementos dessa tabela se encontra no estado líquido? Então, vamos lá ver 1000 graus. 1000 graus o bromo, vixe, ó, passou muito do ponto de ebulição, ou seja, está muito acima do ponto de ebulição do bromo, certo? Então, o bromo já virou gás há muito tempo aí. O sódio também, 1000 graus, é maior que 883, então também o sódio vai estar no seu estado gasoso. E só sobrou aqui a prata. Esse valor de 1000 está entre esses dois valores aqui, 961,78 e 2162. Então, a 1000 graus, você consegue deixar a prata no seu estado líquido. E vamos encerrar nossa aula com mais um desafio. Dessa vez eu caprichei um pouquinho mais, né? Dei um pouquinho mais de trabalho para vocês. E aí eu vou querer que vocês indiquem o nome da mudança de estado físico de 3 situações. Olha aqui, ó. Até dei uma legendinha para cada uma das situações, né? Aí a profecia de Al Gore. Quem não conhece Al Gore, dá uma pesquisada aí para entender melhor o porquê da legenda, mostrando justamente uma geleira, ó, tombando, né? Uma geleira vindo abaixo. Tem uma mudança de estado físico acontecendo aí. O 2 aí, a Frozen, congelou e tá aí dando o último suspiro dela. Não sei na região de vocês, mas aqui no Nordeste é muito comum, quando vai botar o leite no fogo, a mãe deixar o menino pastorando. Só que o menino tem preguiça de pastorar leite, fica cansado. Você que está assistindo aí não deve gostar muito de pastorar leite. E é um trabalho difícil, porque você saiu ali, saiu de perto, ele derrama. Aí por isso que eu coloquei corra, seu menino corra, que é quando a gente saia correndo, batendo o pé na bunda para desligar a panela antes que derramasse e melacasse o fogão todo, pra gente não ter que limpar. Que aí a mãe já sabe,
Na questão 2 é um quadrinho aí para vocês analisarem. A partir dos conceitos estudados sobre as mudanças de estado físico, explique a resistência dessa gotinha de água diante das chamas. São justamente os fornecedores de calor para essa gotinha d'água. O que ela está dizendo? Vocês nunca me levarão na forma líquida, entenderam? Nunca. Por que ela está dizendo isso para as chamas? Certo? Lembre-se das mudanças de estado e aí vocês vão conseguir responder direitinho. E aqui um ícone da nossa cultura, da cultura nordestina, que é o bode gaiato. Para quem não conhece, dê uma pesquisada aí, porque vale muito a pena. É de uma sapiência única, uma autarquia aqui da região. Esse texto aí dele, eu destaquei justamente essa parte que fala suor em ebulição na pele. Eu quero que vocês discutam esse termo, sobretudo ebulição, o suor. Para a água virar vapor, o nosso suor é realmente o processo de ebulição que ocorre? Como é o nome desse processo aí? Que o nosso suor vira gás. É realmente ebulição? Se for, apoie aí o bode gaiato na sua colocação. Se não, como é o nome desse processo? Certo? E coloque aí nos comentários que eu estou curiosa para saber as respostas de vocês. Se inscrevam no canal, ative aí o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe com seus colegas para conhecer um pouco mais também sobre esses temas tão curiosos, né, tão relevantes para a gente. E tchau, tchau, até a nossa próxima aula, turma!